Saudações investidores! Bitcoin agora cotada a 27.250 dólares. Bitcoin que continua a queda e chega aí abaixo dos 27 hoje. A gente deu uma recuperada e a grande dúvida é: será que isso tudo foi uma correção para a gente retomar a alta e ir acima dos 29,30? Ou isso é só o começo de uma correção mais forte para levar a gente além dos 25? Quero discutir e tentar responder a pergunta do milhão. Afinal, para onde a gente vai depois desse dia tão volátil? Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar, eu gostaria de lembrar vocês que eu também estou compartilhando conteúdo no Instagram, é pablo.granier, tá bom? Tem o link aqui na descrição. Toma cuidado com fakes, o meu único perfil é este aqui, esse é meu perfil pessoal. Tem o da Investidor Moderno também, mas é aqui que a gente está compartilhando mais informação. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar aqui no direct, tá bom? Hoje eu acabei de compartilhar aqui uma caixinha de perguntas que eu vou responder aí. Amanhã, durante toda a semana, a gente vai ter um contato bem direto por causa dessa volatilidade, ok? Beleza, investidores, vamos começar aqui então falando um pouco sobre o Bitcoin, tá? Eu quero começar fazendo uma análise de longo prazo. Afinal, no longo prazo, não há dúvida que a tendência ainda é de alta, né? Na verdade, ela é de alta desde aqui do rompimento dos 21.500 dólares. E nesse momento, tudo que a gente está fazendo aqui é uma correção desse movimento de pump que a gente teve nos últimos dias, que levou a gente de 19.500 para 29 mil dólares. É quase 50% de alta em basicamente 10 dias, galera. 10, 12 dias. Então, assim, é importante a gente entender que nada só sobe. De vez em quando, o Bitcoin vai ter essas correções. E, para mim, o Fibonacci que mais faz sentido nesse momento é justamente pegando desse fundo aqui, que é um fundo extremamente importante. Então, eu já destaco aqui no diário que o fundo dos 19.400 dólares até a região dos 28.900 ali é um Fibonacci extremamente importante. Repara que se a gente retestar aqui 0,382, a gente vai estar retestando topos e topos muito importantes. Então aqui para mim já é uma zona onde eu fico de olho para comprar Bitcoin pensando em prazos maiores ou minimamente rebalancear as vendas que a gente fez nos últimos dias, né? Afinal, a gente colocou bastante dinheiro no bolso aí em toda essa situação aí do Bitcoin subindo, com os mercados sem subir, ouro caindo, então a gente teve boas oportunidades, tá? Se a gente voltar aqui, a gente pode voltar a ter boas oportunidades. Por quê? Porque provavelmente um Bitcoin aqui abaixo dos 25, o que você acha que vai acontecer? A grande maioria do mercado provavelmente vai começar de novo a apostar na baixa. A gente vai de novo escutar pessoas falando em Bitcoin a 19, a 15, a 12. É justamente nesses pontos que a gente quer estar de olho para comprar Bitcoin pensando em prazos maiores, tá bom? Assim como a gente fez abaixo dos 20 mil dólares, se a gente for abaixo dos 25, eu te prometo que eu vim aqui discutir essa possibilidade de compra no Bitcoin ou pelo menos de rebalanceamento do que a gente vendeu nos últimos dias. Tranquilo? Mas falando um pouco assim sobre essa correção em si, eu, ao meu ver, digo que é uma correção extremamente saudável para o preço. Se a gente só subisse, talvez eu ficasse até mais preocupado. Essa correção, ao meu ver, ela vem de maneira natural e quando ela veio, a gente teve muitas pessoas se desesperando e muitas pessoas vendendo, tá bom? No 4 horas a gente tem um delta bizarro de venda no mercado aqui de 1,36 bilhões, tá? Isso aqui não é só na Binance, tá? É num agregado de exchanges, mas repara que foi um delta bem semelhante a que a gente teve lá próximo do fundo, abaixo dos 20 mil dólares, olha só. Lá foi 1,41, né? Então, assim, a gente teve muitas pessoas vendendo, muitas pessoas se desesperando. E outro ponto interessante que eu quero mostrar para vocês é que a gente teve a maior liquidação aqui quando a gente olha no ano, tá? E nas exchanges aqui que a gente tem da Binance Futures no agregado, vocês podem dar uma olhada aqui em quais exchanges que eu coloco, tá? A gente teve a maior liquidação de pessoas que estavam em long no ano, né? Obviamente que, pô, ninguém que estava vendo esse canal foi liquidado. Primeiro, porque ser liquidado não é eficiente do ponto de vista nas taxas. E segundo, porque claramente era um ponto de se proteger, né? Era um ponto de colocar dinheiro no bolso, não de se alavancar
sem pensar nem em stop, né? Então a gente teve a maior liquidação aqui, basicamente uma liquidação bem semelhante que a gente teve lá na crise da FTX, tá? Então quando a gente tem muitas pessoas vendendo e muitas pessoas sendo liquidadas, normalmente é sim uma boa oportunidade. Como o preço está muito esticado ainda, eu não vou pegar e chegar aqui, eu não vou comprar Bitcoin para o longuíssimo prazo. Não, isso a gente fez em 15, em 16, em 17, também um pouco mais acima, né? A gente não acertou o fundo, obviamente. Também fizemos em 19. Então a gente faz em pontos no longo prazo, em correções no longo prazo. No curto prazo, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer longs pensando ou no Bitcoin ou em outras altcoins. Eu acho que a gente sim teve a oportunidade hoje. Quem participou aí da sala aberta viu que a gente inclusive entrou num long, né? Mas detalhe, então a gente tem dois fatores aqui que para mim já são positivos. Não quer dizer que a gente já achou o fundo, mas quer dizer que se já tem tanta gente vendendo e sendo liquidada, esse fundo provavelmente não está tão distante, tá bom? Então isso me deixa bem otimista. Além disso, a gente vê que a queda foi feita com queda no Open Interest, o que é muito bom também. Quando o preço está caindo, a gente quer que o Open Interest caia, porque isso denota que não tem muito interesse nessa nova tendência de baixa, né? A gente tem uma mini tendência de baixa agora, quando a gente olha tempos gráficos menores, a gente vai inclusive falar sobre isso. Outro ponto importante que a gente pode destacar é que a gente continua com divergência bullish aqui no nosso CVD, inclusive essa venda a mercado só denota ainda mais essa divergência, então é um bom fator aqui também que se relaciona o CVD com as vendas a mercado. Outro ponto muito positivo é o nosso long short ratio, tá? O nosso long short ratio nesse momento continua extremamente baixo aqui, abaixo de 1 em 0,83. É ótimo, bom sinal, porque isso me mostra que se não tem tantas pessoas assim em long mais, a gente pode ter dificuldade para continuar caindo. Afinal, as instituições elas estão em busca dessa liquidez, né? E se tivesse muitas pessoas em long, isso seria um risco maior, tá? Então tudo que eu estou mostrando para vocês aqui são fatores que me denotam que essa queda, tá bom, talvez a gente não ache fundo, a gente vai discutir isso no curto prazo, na segunda parte desse vídeo. Mas, pensando no longo prazo, caras, eu não acho que a gente vai simplesmente continuar caindo agora e vai abaixo dos 20 mil dólares. Pelo contrário, eu acho que em algumas semanas a gente pode sim romper essa região dos 30 e além, eu acho que é o mais provável, beleza? Tranquilo. Entendendo isso, vamos falar agora do curto prazo indo para 1 hora, né? Quando a gente pega no 1 hora aqui, a gente já assumiu uma tendência de baixa, tá bom? E agora a gente vai ter alguns desafios acima do preço, tá? Primeira coisa que eu destaco é o falso rompimento que a gente teve do triângulo para cima e depois o rompimento aqui verdadeiro para baixo, né? Então esse não é um rompimento bonito, obviamente, talvez é um dos piores rompimentos que tem, que você faz o falso rompimento, depois rompe verdadeiro para baixo. E a partir de agora, o que a gente fica de olho? A gente traça esse Fibonacci do topo até o fundo, que foi ali nos 26.600 praticamente, e a gente vê que o preço voltando nessas regiões aqui já pode ser uma região a partir dos 27.400. Para quem não vendeu nessas altas que a gente teve, que a gente falou tanto nos últimos dias aí, no começo da semana, começar a pensar em colocar o dinheiro no bolso, enfim, tá? Eu sei que não tem nada de errado quem não vendeu aqui, caras. Cada um tem a sua estratégia, tá bom? A minha estratégia estava ditando colocar dinheiro no bolso, em especial por causa desse risco do Fed. Se a sua não tava, tá tudo bem. Acontece, a gente poderia estar falando agora aqui de um Bitcoin a 30 mil dólares se o Jerome Powell tivesse sido menos pesado com a inflação. Mas não foi o que aconteceu. E vendo os dados a partir de agora, eu enxergo que a gente tem sim alguns desafios grandes nessa região. E se eu não tivesse colocado dinheiro no bolso nessa região aqui, eu estaria sim de olho para vender um pouquinho aqui até esse topo dos 29 mil dólares, rebalancear a minha carteira. Pô, afinal, caras, o Bitcoin tá caindo aqui no dia de hoje nem 3%. A gente subiu aqui desde o fundo basicamente 80%, né? Chegou a subir aqui 85%, tá subindo 76% agora. Então, você realizar lucro agora nos 27.200 dólares vai me desculpar, mas tá tudo bem, né? Então, a gente vai olhar aqui para esse curto prazo como uma potencial zona para realizar lucro, tá bom? Eu, como já fiz isso durante essa semana, não tô muito de olho nessa zona para vender Bitcoin, não, porque eu já vendi, tá? O que eu tô mais de olho agora aqui é nessa zona em procurar altcoins boas para fazer mais shorts, né? A gente ainda tá com vários shorts das altcoins que a gente fez durante essa semana, que além de vender Bitcoin, realizar, né? Quando eu falo vender, assim, não é shortar, não é apostar na queda, é realizar, colocar dinheiro no bolso. A gente também shortou, apostou na queda de várias altcoins, a gente mantém esses shorts agora numa situação extremamente confortável e o preço chegando aqui nos 27.400, 27.700, 28, caras, tem outros bons shorts que a gente pode também
shortar, porque apostar na queda, porque elas estão muito piores do que o Bitcoin. As altcoins estão muito piores do que o Bitcoin. Até a dominância mostra isso pra gente hoje, né? Ela chegou aqui a 1.680 hoje, tá em 1.647, também numa tendência de alta muito clara, tá bom? Então, pra mim, num cenário de extremo risco, num cenário que o S&P 500 despencou hoje, se a gente for pegar da máxima aqui pra mínima, foi quase 3% de quedas, galera. Isso não é normal, né? Então, se a gente for pegar, nesse momento, uma extrema incerteza global, o Bitcoin tende a performar melhor do que as altcoins, tá? Então, a gente, manter algumas posições em Bitcoin e shortar as altcoins, apostar na queda dessas altcoins, pode fazer total sentido, é o que fez total sentido pra gente aí durante grande parte das quedas que a gente teve em 2022, caras. Quando a gente começou a ir para pontos atrativos ali, depois que a Terra Luna, depois da FTX, caras, a gente basicamente, acumulava Bitcoin e shortava altcoins, né? Por quê? Porque dessa maneira você consegue, além de ter as rentabilidades pensando nos seus investimentos de longo prazo e fazer boas compras onde você tem que fazê-las, se você, como eu, acredita em Bitcoin e acredita no investimento, você também pode ganhar nos trades de curto prazo, tá bom? Então eu vejo essa oportunidade. Agora já pode estar batendo algumas boas oportunidades aí. Eu vou sair desse vídeo e analisar para ver se eu mando mais um trade lá no escritório, mas eu acredito que principalmente se a gente for chegando próximo dos 28, para quem não realizou lucro, mais uma chance para você colocar dinheiro no bolso, se a sua estratégia assim delimitar, ou para você shortar algumas altcoins, apostar na queda de algumas altcoins que estão bem feias nesse momento, a grande maioria delas, beleza? Outro ponto muito importante que eu posso destacar para vocês é que o maior risco para mim, depois de, mostrar tudo isso aqui para vocês, claramente não é o Bitcoin, não é a análise técnica, não é o sentimento do Bitcoin. O maior risco que a gente tem no mercado de criptomoedas agora é justamente o S&P 500. Afinal, o S&P 500, ele pode sim fazer a gente ter correções maiores, que na minha visão podem até dar oportunidades de compra no Bitcoin. Afinal, se o S&P 500, depois dessa armadilha aqui, continua uma queda e vem cá para perder esses fundos nos 3.800, cara, a gente pode ver sim o mercado de criptomoedas sofrer mais. Em compensação, se a gente tiver recuperações de preço rompendo esse topo dos 40.050, o Bitcoin também pode ir romper topo. Cara, então, isso aqui é o maior risco para mim, sem dúvida nenhuma, é o maior risco. Mas a gente não pode esquecer que se existe um risco por trás do S&P 500 e esse risco pode acabar ferrando com o Bitcoin, também existe uma potencial oportunidade. Se o S&P 500 começa a subir, caras, o Bitcoin pode surpreender e subir até mais, beleza? Então é isso, caras. Para fazer um resumo aqui do Bitcoin, eu acho que a situação está bem confortável. A gente está tendo uma correção natural, subindo 76% desde a mínima. O Bitcoin, mesmo com toda essa queda aqui de hoje, tá fechando o dia aí com menos de 3% de queda. Então não há motivo para pânico. Na verdade, há motivo para abrir os olhos para as oportunidades. Ou para começar de novo a colocar dinheiro no bolso, se você não colocou essa semana ainda. Ou para shortar altcoins, que, agora estão chegando em pontos bons para short, ou se a gente continuar caindo, toda essa região para mim, abaixo dos 26.600 até os 25.300, pode ser uma zona para comprar Bitcoin pensando em trade, ou seja, com stop, ou então altcoins também pensando em trade com stops, tá bom? Eu acho que para a gente comprar rebalanceando para o longo prazo, com uma estratégia mais conservadora, sem colocar um stop próximo, aí eu teria que ver o Bitcoin na região dos 25.300. E assim, sinceramente, eu torço muito que ele vá lá. Porque se ele for lá, provavelmente a gente vai ver de novo o mercado ficando bearish, o mercado esperando mais quedas e a gente tendo novas oportunidades de rebalancear, de comprar mais Bitcoin, já que a gente vendeu muito nos últimos dias. Beleza? Então é isso. Um forte abraço. A gente se vê aí dependendo da volatilidade. E não deixa de vir aqui no meu Instagram, me seguir aqui e mandar a sua pergunta na caixinha. Um forte abraço e a gente se vê aí. Até lá.